Olá, meu nome é Marta. Vou falar sobre o ciclo celular. O ciclo celular está dividido em interfase e mitose. Interfase é quando a célula aumenta de tamanho e o material genético se duplica, ocorrendo a divisão celular. Este procedimento é mais demorado, é tanto que há 3 fases, G1, S e G2. A fase G1 acontece a primeira pausa da divisão celular, onde as proteínas e RNA se preparam para a divisão do genoma, e sua duração varia com cada tipo de célula. Fase S. Ocorre a separação do material genético. Sua duração é maior de todas as fases. Fase G2, onde a célula se prepara para separar, quando a célula recompõe sua energia. A duração é menor que na fase G1. Em todas as fases, ocorre a síntese de proteína. A G0, quando não ocorre a divisão celular ou não passa de uma fase para outra, ficando na fase G1. Mitose. A mitose é a fase M da divisão celular. É quando a célula se multiplica e dá origem a 2 células filhas. Profase. É quando o cromossomo se duplica e o núcleo vai sumindo no meio dos cromossomos. Os cromossomos são microtúbulos. O núcleo aumenta a quantidade de água e as pequenas fibras do centrossomo unem-se aos centromes. Prometafase é quando as cromatídees irmãs vão para polos diferentes da célula. Metafase é quando as cromatídees irmãs se encontram unidas ao centrômero, assim atinge a temperatura elevada. Anafase ocorre a divisão dos cromossomos e o encurtamento da fibra. É quando se rompe, cada parte vai para um lado. Telofase é quando os cromossomos já estão separados em 2 grupos e a finalização dos materiais genéticos que se origina em 2 grupos. Citocinese começa a se formar entre a anafase e a telofase, onde a finalização da divisão celular, quando a célula começa a se separar uma da outra. Controle do ciclo celular. Pode ocorrer alguns danos no DNA, onde não consegue fazer a próxima fase da interfase, até que o problema seja resolvido. Que o problema não for resolvido, a apoptose, a célula morrerá pela sua programação. Isso ocorre na mitose, na distribuição dos cromossomos. Células cancerosas, conhecido como o câncer. O gene não funciona adequadamente. O gene que está responsável pelo ciclo celular e que acontece alguma mutação se origina o câncer. Os proto-oncogenes e os supressores de tumores são genes que é responsável a normalização do sistema ciclocelular. Qualquer célula do corpo, desde a célula da pele até o neurônio, a célula muscular, a célula óssea, qualquer uma delas. Todas elas são geradas unicamente pelo zigoto. Depois elas passam a se gerar. A proliferação é um processo que é essencial na diferenciação, porque ela faz parte do crescimento e também para curar as feridas. Isso é a parte essencial. A diferenciação, ela corresponde a uma aquisição gradativa de uma especialização. A célula, ela só termina o processo de diferenciação quando ela se torna, de alguma forma, especializada em alguma parte, algum serviço para o corpo. Nos animais, a diferenciação, ela se inicia na fase embrionária gástrula. Logo no início da gestação, os animais já é iniciado também o processo
de diferenciação celular. Lembrando também que o processo de diferenciação ocorre durante toda a vida, ou seja, ele nunca para. Esse processo ele sempre ocorre, até porque ele é essencial para o nosso corpo, tanto para a gente crescer quanto para se manter saudável. É um processo essencial a diferenciação. E assim, apesar de tudo, a diferenciação celular ela pode ser reversível. Quando isso acontece, ela é chamada de desdiferenciação. A desdiferenciação, ela acontece, por exemplo, é muito fácil da gente falar quando ela acontece no fígado. Que o fígado, quando ele perde algum pedaço dele, ele se regenera. Esse processo é a desdiferenciação, que as células voltarem para o seu estado onde quase como se tivesse nascido naquele instante, que é o que acontece com o nosso fígado. Agora nós vamos para a parte de morte celular, que assim, igual à diferenciação, ela é um processo que ocorre a todo instante no nosso corpo também, a partir de um certo momento, né? Essa já acontece um pouco depois do nosso nascimento, do processo embrionário, né? Para que um animal possa atingir a vida adulta, é necessário que o processo de morte celular programada aconteça. Porque, por exemplo, quando um bebê é gerado, ele é gerado com seus dedos todos juntos, né? Como se fosse uma única parte. Mas durante o processo, as células que ligam os nossos dedos, elas morrem, separando eles, deixando 5. Isso é um processo de morte celular programada. Isso tem que acontecer para que a gente nasça de forma ali perfeita a natureza, né? E importante do momento do nascimento até o final da fase adulta, né? É importante durante toda a nossa vida. A morte celular é um processo que pode acontecer de várias formas, né? Geralmente, quando se fala de morte celular, pessoas querem dizer da apoptose, mas esses nomes, a morte celular e a apoptose, ficaram ligados, o que é uma forma meio incorreta, porque a morte celular é um processo que pode acontecer de várias formas, e que a morte celular por apoptose, que é uma das que nós vamos focar aqui, ela é feita por uma família de proteases denominada caspases. Elas são ativadas por clivagem proteolítica por elas mesmas. Por meio da clivagem de lâminas, elas são capazes de desintegrar o envoltório ali. Então elas vão, de certa forma, comendo a célula de dentro para fora, para que não ocorra nenhum processo indesejado. E as proteínas que a gente tem mais importante nesse processo são as proteínas de Bas e de Bach, que são também da família das proteases, e elas são muito importantes nesses processos. E assim, como a gente tem as proteínas que iniciam esse processo, a gente também tem aquelas que são responsáveis por pará-lo caso algo errado aconteça ou não era para ser acontecido. Essas proteínas são a BCL2 e as IAPs. São proteínas que podem, até certo ponto, parar a apoptose, podem parar esse processo de morte celular. Outra coisa assim que avisa quando há morte celular são as fosfatidilcerina. Elas são os fosfolipídios das células que normalmente elas ficam no interior da célula, né? Mas quando o processo de apoptose acontece, elas saem para o exterior da célula, avisando que aquela célula está morta e que as células ao redor, responsáveis ali, elas podem clivar aquela outra lá, já que ela não traz mais nenhum benefício ao corpo. E também outra morte celular é a necrose. A necrose ela é bem diferente da apoptose, porque aqui, lá na apoptose, é uma morte que acontece de certa maneira de dentro para fora da célula. Na necrose já acontece algo um pouco diferente. O processo que causa a necrose é quando a célula ela tem um trauma ou uma falta de suprimento de sangue. E quando isso acontece, gera a múltipla necrose. É uma coisa assim que diferencia a apoptose da necrose, é que na necrose a célula ela se expande até que ela explode e ela libera todo o seu conteúdo ali nos seus vizinhos, gerando uma resposta inflamatória do nosso corpo. Então, esse é a minha apresentação sobre diferenciação e morte celular. Muito obrigado.